Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. E precisamos pensar quão estamos dispostos ao sacrifício que devemos incorrer. Ou seja, a realidade é sacrifício com relação às questões desta vida e deste mundo. Preservar quem somos, preservar nossa forma de pensar, a maneira de viver. Ou estamos dispostos a abandonar tudo isso em favor do reino? Temos o exemplo de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Mateus pensou muito sobre a questão. Provavelmente não teve muita oportunidade, assim como os demais discípulos largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas a questão não é se largamos as coisas deste mundo no sentido das nossas atividades, porque nem todos são chamados para viver plenamente proclamando o reino de Deus no sentido de depender da oferta das pessoas. Mateus era uma pessoa provavelmente abastada, já que trabalhava na coletoria. E o que a gente precisa entender? Ele abandonou tudo, ele largou toda a segurança que tinha na questão da perspectiva deste mundo para seguir a Jesus. O que nós somos chamados para fazer? Nós somos chamados para abandonarmos plenamente, totalmente, para negarmos a nós mesmos, negarmos a maneira de viver deste mundo. Quando pensamos sobre isso, não se trata de uma questão de riqueza ou não, mas de uma questão de como devemos viver neste mundo. Somos chamados para andar segundo a forma de pensar de Cristo, andarmos na vontade do Pai, deixarmos de andar segundo a maneira de pensar deste mundo para pensarmos como Cristo, para expressarmos as virtudes de nosso Deus, para revelarmos o nosso Deus, para fazermos das nossas vidas oferta em favor da sua vontade. E entendermos isso parte do princípio de compreendermos quem somos em nosso Deus. Entendermos que somos um novo ser, uma nova criatura, que morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Mas para vivermos em novidade de vida implica em que devemos deixar de pensar segundo o mundo, ou seja, de expressarmos o egoísmo, a avareza, a arrogância, a nossa hipocrisia, a mentira e andarmos segundo a vontade do Pai, expressando as suas virtudes, ou seja, manifestando a graça, manifestando a misericórdia, a compaixão, andando, revelando o fruto do Espírito, expressando a paciência, o amor, a longanimidade, a mansidão. Tudo isso que nos conduz a revelarmos o nosso Deus ao mundo, ou seja, a esvaziarmos de nós mesmos e a nos revestirmos de Cristo, expressando Cristo através de nossas atitudes, sendo plenos de Cristo, chegando à plena maturidade. Nós somos chamados para isso, não para outra coisa. Isto que a gente precisa entender. O sacrifício que devemos fazer, estamos dispostos a fazer, é com relação a largarmos toda a forma de viver e a maneira de viver deste mundo para andarmos como Cristo neste mundo, revelando o reino de Deus, revelando a vontade do Pai, andando na sua vontade. Se somos ricos ou pobres, se passamos dificuldades ou não, isso não vai fazer diferença, porque aprendemos a confiar e a depender de Deus e não nas coisas que nós temos ou que nós não temos. Não se trata disso. Se trata de revelar o reino de Deus e descansar em nosso Deus, sabendo que tudo que possamos estar administrando é para a glória e louvor de nosso Deus. E usaremos não no nosso benefício próprio, mas em favor do reino de Deus e para a glória de nosso Deus. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda estas coisas e que a gente possa fazer de nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta em favor da vontade do Pai, para a glória do Pai e para louvor do seu nome. Que a gente possa negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz
e seguirmos o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. 2 de março. Bem-vindos a mais esta reflexão. E precisamos pensar quão estamos dispostos ao sacrifício que devemos incorrer. Ou seja, a realidade é sacrifício com relação às questões desta vida e deste mundo. Preservar quem somos, preservar nossa forma de pensar, a maneira de viver. Ou estamos dispostos a abandonar tudo isso em favor do reino? Temos o exemplo de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou e o seguiu. Mateus pensou muito sobre a questão, provavelmente não teve muita oportunidade, assim como os demais discípulos largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas a questão não é se largamos as coisas deste mundo no sentido das nossas atividades, porque nem todos são chamados para viver plenamente proclamando o reino de Deus no sentido de depender da oferta das pessoas. Mateus era uma pessoa provavelmente abastada, já que trabalhava na coletoria. E o que a gente precisa entender? Ele abandonou tudo, ele largou toda a segurança que tinha na questão da perspectiva deste mundo para seguir a Jesus. O que nós somos chamados para fazer? Nós somos chamados para abandonarmos plenamente, totalmente, para negarmos a nós mesmos, negarmos a maneira de viver deste mundo. Quando pensamos sobre isso, não se trata de uma questão de riqueza ou não, mas de uma questão de como devemos viver neste mundo. Somos chamados para andar segundo a forma de pensar de Cristo, andarmos na vontade do Pai, deixarmos de andar segundo a maneira de pensar deste mundo para pensarmos como Cristo, para expressarmos as virtudes de nosso Deus, para revelarmos o nosso Deus, para fazermos das nossas vidas oferta em favor da sua vontade. E entendermos isso parte do princípio de compreendermos quem somos em nosso Deus. Entendermos que somos um novo ser, uma nova criatura, que morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Mas para vivermos em novidade de vida implica em que devemos deixar de pensar segundo o mundo, ou seja, de expressarmos o egoísmo, a avareza, a arrogância, a nossa hipocrisia, a mentira e andarmos segundo a vontade do Pai, expressando as suas virtudes, ou seja, manifestando a graça, manifestando a misericórdia, a compaixão, andando, revelando o fruto do Espírito, expressando a paciência, o amor, a longanimidade, a mansidão, tudo isso que nos conduz a revelarmos o nosso Deus ao mundo, ou seja, a esvaziarmos de nós mesmos e a nos revestirmos de Cristo, expressando Cristo através de nossas atitudes, sendo plenos de Cristo, chegando à plena maturidade. Nós somos chamados para isso, não para outra coisa. Isto que a gente precisa entender. O sacrifício que devemos fazer, estamos dispostos a fazer, é com relação a largarmos toda a forma de viver e a maneira de viver deste mundo para andarmos como Cristo neste mundo, revelando o reino de Deus, revelando a vontade do Pai, andando na sua vontade. Se somos ricos ou pobres, se passamos dificuldades ou não, isso não vai fazer diferença, porque aprendemos a confiar e a depender de Deus e não nas coisas que nós temos ou que nós não temos. Não se trata disso. Se trata de revelar o reino de Deus e descansar em nosso Deus, sabendo que tudo que possamos estar administrando é para a glória e louvor de nosso Deus. E usaremos não no nosso benefício próprio, mas em favor do reino de Deus e para a glória de nosso Deus. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda estas coisas e que a gente possa fazer de nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta em favor da vontade do Pai, para a glória do Pai e para louvor do seu nome. Que a gente possa negar a nós mesmos,
tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.